você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, a você que acompanha o nosso Viver Bem. Hoje a gente está com mais um tema para te ajudar a melhorar a qualidade de vida, o seu bem-estar e te ajudar, inclusive, a alcançar as suas metas. Todo início de ano é a mesma coisa. Quem de nós nunca fez alguma promessa e ao final do ano o prazo apertou e você acabou não conseguindo concluir essa promessa, hein? São promessas pessoais que fazemos em toda a virada do ano. Perder peso, parar de fumar, começar a praticar exercícios físicos, procrastinar menos. Independente da sua promessa, são algumas das promessas mais comuns dos brasileiros e por isso hoje a gente quer te ajudar. Qual é a sua promessa? O que você gostaria de executar no ano de 2022? Então, o Viver Bem quer dar dicas para você transformar as promessas em metas reais que podem ser cumpridas. Então, para isso, a gente está recebendo hoje aqui a Mayla Andrade. Pode chegar a Mayla aqui com a gente, ela que é coach, para nos dar dicas de como conquistar as nossas metas. Todo início de ano é a mesma coisa, né, Mayla? Todo mundo tem uma listinha de promessas que deseja cumprir no ano. Todos conseguem? Muitos conseguem, né? É comum que no início do ano a gente fica assim animado. Todo momento novo gera essa empolgação inicial de que agora eu consigo, né? Agora vai dar certo. Então, o interessante é a gente aproveitar essa energia do novo para sonhar, mas também sonhar de uma forma um pouco mais concreta, né? Sonhar dentro do possível, sonhar dentro do que você vai conseguir praticar, sonhar com o pé no chão. Isso que é legal. É verdade, é um hábito nosso de início de ciclos, né? Uma nova escola, um novo emprego, uma nova casa, uma nova cidade. A gente sempre está ali colocando essas promessas, então é natural do ser humano. É natural, porque quando a gente começa um processo novo, a gente já tem aquela imaginação um pouco mais otimista, de que a coisa vai funcionar bem. Então, essa coisa mental de achar assim, tudo fica muito lindo, né? Quando a gente entra nesse ciclo novo. Mas o importante é a gente ser também racional nesse momento. Então, sim, sonhar, sim, se empolgar, mas tentar fazer isso de uma forma, tornando isso um projeto, né? Quando você pega um sonho, o mais ideal que ele seja, e você transforma ele em projeto, você está dando mais tangibilidade nesse sonho. Fica mais possível você realizar. Mas é importante, de fato, a gente criar esse desejo, sonhar, ter essas metas, ter projetos a cada ciclo. Isso é bom pra gente? Eu acho que é bom pro ser humano, e isso vai nos elevando um pouco mais, né? Então a gente vai dando um passinho à frente. Eu acredito muito que isso ajuda a gente a evoluir também como ser humano, como profissional, em termos de relacionamento, como pessoa. Então assim, o sonho vai te gerar a empolgação do fazer. O grande pulo do gato, digamos, é você não ficar só no campo ideal, mas você ir sim para o campo prático. Do lúdico para a execução, de fato, do projeto. Do fazer. Mas se eu for pensar promessa, eu posso pensar que promessa é a mesma coisa que uma meta? Não, porque a promessa, vamos dizer assim, que ela tá mais na intenção ali, né? Você quer, e geralmente quando a gente quer muito uma coisa, a gente começa a falar para todo mundo. Não, mas agora sim eu vou mudar de carreira, agora sim eu vou ser promovido na minha área, agora eu compro a minha casa. Então a gente faz essa promessa pra gente e pro outro, porque a gente imagina que assim a gente vai conseguir cumprir. Mas quando a gente elabora isso melhor, transforma isso numa meta, coloca um prazo nisso, né? Pensa assim, qual é o objetivo, o que eu quero com isso? Já mudou um pouco, já não ficou aquela coisa muito aberta, né? Você já colocou um pouco de limite ali e esses limites fazem com que você consiga, de fato, realizar, ainda que seja aos poucos, né? Por isso, assim, quando a gente pergunta para uma criança, né, o que ela quer, ela vai sonhar da forma mais alta possível, né? É a coisa da criança porque ela não imagina que a realidade é muito diferente. Mas nós, né, a gente começa a crescer e a vida adulta gera um pouco mais de responsabilidade. Então, aí o sonho já não é aquela coisa muito aleatória. Você precisa já pensar assim, como que eu realizo isso? A grande pegada está nesse como, né? O que eu vou fazer primeiro?
fazer isso. Depois eu vou fazer o quê? Qual é o próximo passo? E aí vira um caminhar a favor daquilo que você quer realizar. E metas, então? Tem algum momento da vida que seja interessante eu estabelecer metas? Neste momento do sonhar, como que é estabelecer a meta? Ela é uma forma de você quantificar isso, né? De você colocar uma métrica. Então, assim, eu vou dizer quando, o que eu vou fazer e a quantidade. Então, assim, até quando, nos 3 primeiros meses, por exemplo, é muito interessante no planejamento, principalmente agora, que a gente tem pandemia, que a gente tem uma velocidade das coisas que mudam muito rapidamente, não dá mais para fazer esses planejamentos assim a longo prazo, né? Então, o legal agora é, de repente, traçar metas trimestrais. Então, assim, nos 3 primeiros meses, o que eu vou fazer? Né? E que percentual que eu vou realizar disso. Porque aí fica uma coisa assim, aos pouquinhos é como subir uma escada, né? Você não vai ficar pensando já no topo. Você vai pensar no topo, sonhar no topo, mas colocar a sua atenção no passo a passo. E a promessa? Qual que é o primeiro passo para eu conseguir cumprir aquela minha promessinha de fim de ano, início de ano, que vou ser uma pessoa mais saudável, vou fazer mais atividade física? Como começar, então, a cumprir essas promessas? Olha, é um esforço, né? Então, assim, a gente tem que entender que toda realização progressiva, né, qualquer tipo de progresso, de melhoria, de incremento que você quer fazer na sua vida, porque o que é a promessa? Você querer tornar uma realidade melhor. Então, você quer sair de um ponto A para um ponto B, você quer mudar de um lugar para o outro, né? Mas isso vai exigir um esforço. Então, o que acontece é a gente pensar que basta querer, basta idealizar, basta ser o sonho mais lindo do mundo. E a gente esquece do esforço diário, contínuo, né? E incansável para você realizar qualquer coisa. Então, é a velha analogia que a gente faz com ir para academia. Você não vê o resultado imediato. Mas você vê que ao todo, né, o conjunto todo do seu exercício diário vai te trazer algum resultado. Então, assim, todos os dias, se você olhar, parece que não mudou nada. Nossa, parece que essa meta eu não estou conseguindo alcançar. Mas quando você olha ali num prazo um pouco maior, você consegue estimar que aquilo já teve um progresso, uma melhoria. E isso vai alimentando a gente de querer continuar. Então, o legal do resultado é que, na medida que ele vem, você se fortalece, você quer continuar. Do contrário, quando a gente não faz nada e fica só no campo ideal, a gente não percebe nenhuma mudança. E isso desanima, isso retroage, isso faz a gente falar, deixa pra lá, ano que vem eu faço. E aí, mais uma vez, a gente joga esses desejos muito pra frente e aí fica uma coisa que nunca acontece. Então, é literalmente começar do começo. Por exemplo, começar. A academia, quando eu posso não ver o resultado, mas é importante a curto prazo, mas é importante que eu dê o primeiro passo, vá ao primeiro dia. Conforme eu vou construindo esse processo, eu vou sentindo o conjunto de benefícios que aquilo que eu desejava começam a aparecer. Exatamente. É começar e continuar. Então, assim, a constância é algo muito difícil para o ser humano, né? É difícil você ser constante. Qualquer hábito que você queira mudar, você tem dificuldade de ser constante. Você até é estranho, é paradoxal, porque você quer muito, mas você vê que você não consegue. Porque a constância exige muito esforço. De você pegar e falar, não, eu vou fazer de novo, ainda que... Aí você tem que tem que ser feito aí? É lembrar daquilo que te motivou a querer. Porque aí você novamente sente aquele desejo, né? Então, por isso que é importante escrever. Escreve num papel, coloca na geladeira, escreve no quarto, escreve na parede, coloca no celular. Por que é importante escrever? Para você estar se lembrando daquilo que você quer. Porque o cérebro esquece, né? Mas assim como a meta, não seria interessante, de repente, eu estabelecer um prazo para que, com essa disciplina, com esse planejamento maior, eu consiga executar a minha promessa? Com certeza. É aí que o prazo vai te cobrar, né? O prazo vai fazer com que você fale assim, era para eu ter concluído esta etapa até 25 de abril de 2022.
Então, quando você vai chegando perto, você vai já ficando atento se você está ou não conseguindo cumprir. Então, a gente precisa colocar prazo para não ficar uma coisa muito aberta. E para a gente também se cobrar um pouco mais, conseguir ter um certo rigor, né? Porque senão fica aquela coisa assim, eu quero mudar de carreira. Mas eu quero quando? Eu quero de que forma? Por onde eu vou começar? A que isso vai me levar? Depois que eu fizer o passo A, o que eu vou fazer em seguida? Então a gente já tem que ir pensando lá na frente. Planejar é antecipar o futuro. Existe fórmula mágica para conseguir cumprir? Não tem fórmula mágica, a não ser muita força de vontade e muito fazer acontecer. Não consegui na minha primeira tentativa da minha meta. Eu vou desistir? Eu tenho a chance de tentar mais uma vez? Ou não consegui executar uma meta que uma promessa no ano passado, devo tentar novamente esse ano? Deve tentar, mas antes de só tentar novamente, a gente precisa avaliar o que não funcionou. Então, assim, o que não deu certo? Por que eu não consegui? O que faltou? Foi algum fator externo que aconteceu que me impediu? Ou foi a minha própria atuação que não foi legal? Então, a primeira coisa é avaliar por que não conseguiu. Aí depois, de repente, você diminui a meta, não precisa ser tão audaciosa assim. Pode ser uma meta um pouco mais simples. E aí sim você prossegue. Mas sem antes, primeiro aprenda por que aquilo não funcionou para você. Para a gente também aprender com o que não deu certo. O incentivo, envolver outras pessoas nas minhas promessas é importante ou tem que ser uma conquista só minha? Eu acho que aí já é uma opção de cada pessoa, né? Tem gente que gosta de compartilhar, de falar para todo mundo o que está tentando, coloca nas redes sociais. E tem gente que prefere aquela coisa ali mais calada. Então eu acho que cada um deve pensar que forma funciona melhor para si. Você tem que saber que jeito que você atua melhor, que jeito que você age melhor. E aí sim você traçar o seu plano de ação. O plano de ação é isso, é saber o que fazer, como fazer e quando entregar. Maila, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Acho que realmente é um bom assunto para a gente discutir, para incentivar as pessoas que estão em casa a, de fato, alcançarem aí os seus sonhos, suas vontades, suas promessas e transformarem suas vidas. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço, Renata. Daí, você de casa, começa aí a colocar no papel um pouco mais todas as suas promessas, começa a se planejar, transformar isso em um plano. Quem sabe você consegue realizar aí em 2022. Se não conseguir, não desista. E siga aqui com a gente qual é a sua promessa. A gente vai falar mais deste assunto depois do intervalo, que é bem breve. Já estamos de volta aqui com o nosso programa De Volta com Viver Bem. E aí, qual é a sua promessa para o ano de 2022? Qual é a sua promessa para o novo trabalho, para a sua nova casa, sua nova cidade, enfim. Hoje a gente está falando de promessas aqui no nosso programa e quem comparece aqui no quadro é a repórter Bruna Luna Bastos para a gente conversar também sobre as promessas dela, né? Quais são as promessas e como foi aí ouvir diferentes promessas. Cada um tem uma vontade, cada um tem uma promessa, né, Bruna? Para um novo ano, para um novo ciclo. É exatamente isso, Renata. É impressionante como realmente cada um tem uma meta diferente, tem uma ideia de um ano novo. Mas a gente foi acompanhar os bastidores aqui, né, da SIC TV, o grupo SIC TV. Vamos saber de fato realmente o que cada um almeja tanto para esse novo ano, né, que nós estamos iniciando. Então vamos ver aí quais são as principais promessas aí dos nossos colaboradores da SIC TV. As promessas de Ano Novo fazem parte da tradição. Assim como a superstição de pular 7 ondas, usar roupa branca, roupa íntima amarela e por aí vai. Mas entre tantos gestos típicos da data, está também aquela listinha com o que esperamos e o que queremos fazer no ano que se inicia. 2022 eu preciso me organizar financeiramente, viajar mais, se a pandemia permitir, ter constância nos meus exercícios e cuidar da saúde. Em primeiro lugar, no período de pandemia que nós estamos vivendo, eu acho que saúde. Porque com saúde a gente consegue realizar os outros desejos que virão. Minha meta para 2022 é, primeiramente, saúde, amigos, pedalar muito e muito futebol. Cada vez mais saúde. Eu acho que a gente conseguiu sobreviver esse 2020, 2021
E se a gente está aqui hoje, temos que agradecer a Deus. Saúde para todos nós e a presença do Espírito Santo. Eu acho que se nós tivermos esse... Eu acho, não, tenho certeza. Que saúde e a presença do Espírito Santo, nós estamos completos. Primeiramente, que essa pandemia acabe, diminua. A gente perdeu muitas pessoas durante o ano de 2021 e 2020, inclusive gente da minha família. Então eu espero e desejo muito que seja um ano muito feliz, muito maravilhoso. Para esse ano, sem dúvidas, é claro, muita saúde. Afinal, a gente precisa, a pandemia ainda não acabou, mas também amadurecimento, tanto pessoal quanto profissional, é muito importante e essa é a minha meta para esse ano. Meta para 2022, aprender a investir, viajar e empreender. Faltou você, Bruna. Qual é a sua promessa aí para este ano? Aliás, você é uma mulher de fazer promessas a cada ciclo? Olha, eu aprendi a fazer aquelas micropromessas, né? Não fazer uma coisa tão mirabolante de um ano para o outro. Mas uma das coisas que eu quero para esse ano, Renata, é ter mais constância em atividade física e alimentação. E aí também tem uns outros planos que eu não sei se não sei se entra como uma promessa. Você, inclusive, sabe do que é. Acha difícil cumprir todas essas suas promessas que você estabelece? Eu acho que é um pouco complicado quando a gente coloca algumas promessas assim, como eu disse antes, né, mirabolantes, tipo, digamos que se eu quisesse perder 20 quilos num ano só. Mas da forma como eu estipulei para mim essas promessas, eu acredito que eu coloquei de uma forma que é possível. Vai ser um pouco difícil, porque ter essa constância aí realmente é um pouco complicado, mas é possível. E o bacana que a gente percebe ali, ouvindo diferentes pessoas, é que as promessas, elas nem sempre são apenas coisas palpáveis, né? Por exemplo, uma alimentação mais saudável, o emagrecimento, o exercício físico. Às vezes é do nosso próprio comportamento, né? Eu, por exemplo, tenho como promessa pro ano procrastinar menos, fazer de uma vez. E, por exemplo, os gestos mais simples. Usar mais fio dental, também é uma promessa minha para este ano. Usar mais fio dental, beber mais água. Então, não precisa, como você está dizendo, não precisa ser grandes feitos para que a gente, de fato, consiga pensar em algo, prometer algo e fazer esta promessa, né? Exatamente. E aí tem uma coisa também que me chamou a atenção nessa reportagem dos colaboradores do Grupo SIC, é que acho que deixou um pouco daquelas promessas de eu quero só emagrecer, eu quero só viajar, como a gente ouvia antigamente. Agora a gente ouve muito que as pessoas querem saúde, muita saúde, porque a gente descobriu que saúde real é com a saúde que a gente consegue concretizar todas as outras promessas, né? Tô quase fazendo de olho nos famosos aqui com a Bruna. Para a gente encerrar o nosso assunto, Bruna, tem alguma promessa que você fez no ano passado, conseguiu cumprir, que você pode compartilhar com a gente? Uma das promessas que eu fiz no ano passado, e assim, realmente eu consegui cumprir, foi tomar mais chás, justamente para cuidar mais da minha saúde e ler mais. E isso foi muito bom, eu consegui cumprir isso, justamente para enriquecer, a gente conseguir melhorar ainda mais até a saúde mental. Tá certo, obrigada por estar aqui com a gente, por estar ajudando aí a gente ouvir mais pessoas, a contar mais histórias. Pode voltar aqui para nossa nova casa do Viver Bem, viu? Ai, que maravilha estar aqui, muito obrigada, viu? É maravilhoso participar do Viver Bem, esse programa tão rico, tão maravilhoso mesmo assim, tão leve. Obrigada. Tá certo, e olha, a gente falou bastante sobre saúde, né? Muitas pessoas falando que buscam mais saúde aí como promessa para este ano, até mesmo devido à pandemia que a gente enfrenta. E uma das promessas de ano novo mais comuns é perder peso, que também está ligada diretamente à saúde, né? Porque o processo, ele não é simples, exige dedicação, os quilos a mais, eles foram absorvidos durante muito tempo e não desaparecerão em poucas semanas. Então, seja em busca de uma alimentação mais saudável ou para se sentir bem com o espelho, qualquer um é capaz de cumprir essa meta, viu? Desde que mudanças ocorram. E quem vai nos dar dicas sobre o tema é a nutricionista Thaís Mendes, no nosso quadro Tá On. E ela também é influenciadora, afinal, fala aí nas redes sociais sobre
a mudança de hábitos alimentares. Você que busca perder peso, uma hipertrofia, independente do seu foco, a Thaís Mendes está sempre falando de alimentação saudável também nas suas redes sociais e já está aqui com a gente. Tudo bem, Thaís? Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite novamente. Agora é a hora que eu vou pescar aí o íntimo da Thaís. A gente está falando de promessas, Thaís. Inclusive, o emagrecimento é uma das principais promessas de muita gente. Qual que é a sua promessa aí para 2022? A minha promessa é de manter ainda mais o foco na musculação. Ter mais constância ainda mais, que eu já pratico, né? Mas a musculação ainda não é aquela atividade que eu faço gostando tanto, é que eu vou porque tem que fazer mesmo. E aí, Thaís, você sente que no consultório, a Thaís do consultório, no início de ano, a procura pelo seu trabalho de nutricionista, ela costuma ser um pouco maior? De fato, começa ali, dar um start nas pessoas que querem mudar a sua alimentação mais nessa transição de ano? Sim, em janeiro geralmente tem uma busca ainda maior, né? Porque muitas pessoas acabam extrapolando muito ali no final de ano, então tem um impacto ali quando chega o início do ano, acabam se desesperando muitas vezes, mas ainda tem muita gente que deixa para começar depois do carnaval. Então isso é importante a gente ressaltar, que nunca vai existir ali um momento perfeito, né? Então tem gente que fala, eu vou deixar para começar depois do carnaval, porque vai ter festa, vai ter ali muitos eventos. Então, depois do carnaval, se a gente parar para pensar, tem Páscoa, depois tem Dia das Mães. Na verdade, então, sempre tem algo para chegar, ter alguma né? coisa, né? Então, quanto mais rápido a gente iniciar, mais rápido isso vai virar um hábito e vai conseguir ter uma constância ainda maior. Muita gente chega lá no seu consultório prometendo que vai cumprir ali com tudo que foi proposto. Sim. Muita gente promete perder peso, mas todo mundo consegue? Então, tem muita gente ainda que tem uma dificuldade maior, que desiste ali no meio do caminho, né, a partir da primeira dificuldade. Então, é importante a gente ressaltar de ter um cuidado ali com o imediatismo, né, que é essa procura ali, essa ansiedade muito maior no quanto que vai perder de peso, querer perder um peso muito grande em pouco tempo, né? Então, quem ganhou peso, ganhou a longo prazo, não foi de um dia para o outro. Então, é importante ter paciência e realmente curtir ali o processo da mudança de hábitos. Ele não pode ser um processo doloroso, né? Você usou a palavra curtir, é porque de fato eu tenho que gostar de passar por essa transição para que não seja uma tarefa ali dolorosa, né? Uma obrigação, né? É de incluir também ali algumas ferramentas importantes em relação à alimentação, né? Variar sempre na alimentação. A gente consegue ter uma alimentação muito prazerosa e estando dentro de um hábito saudável, de um estilo de vida saudável. Mas aí como é que eu vou começar? Acordei hoje, pronto, quero perder peso, é a minha promessa aí pro resto do ano. Por onde começar? Então é sempre importante a gente começar pelo básico, né? Porque é o básico que realmente funciona. Então, se é um processo de emagrecimento, começar ajustando as quantidades. Quem busca saúde também, não só para o emagrecimento, mas a saúde no geral, reduzir ali o consumo de açúcar, né? E diminuindo aos poucos, de alimentos industrializados, consumir mais vegetais. Então, colocar essas pequenas metas ali no dia a dia, porque é justamente isso que faz a diferença. Então, não começar ali direto com algo muito radical em relação a, eu quero fazer... cortar o carboidrato, então isso é muito comum, né? Algumas pessoas falarem, vou emagrecer, eu corto o carboidrato. Então não consegue realmente ter uma constância nisso. Então precisa primeiro ali cuidar, na verdade ninguém precisa cortar o carboidrato, precisa de um ajuste que é o profissional que vai fazer. Então começar pelas pequenas mudanças, beber um pouco mais de água ali no dia a dia, cuidar da qualidade do sono também, que é fundamental e tem um impacto direto ali na alimentação, porque mexe com o nosso ciclo de saciedade e de fome, né? Quando a gente tem um sono reparador. Então, essas pequenas metas ali que fazem a diferença, realmente. Então é muito melhor eu reduzir do que cortar. Exatamente. A radicalidade, ela dificulta mais, né? Dificulta com certeza. E muitas vezes é por isso que muitas pessoas desistem no meio do caminho, porque querem ali um resultado rápido e aí querem fazer algo muito radical e isso acaba que não tem realmente constância. Buscar a ajuda de um profissional é aí um dos primeiros passos importantes também, né? Exatamente, porque aí consegue fazer um planejamento de acordo ali com as preferências de cada um, de acordo também com o metabolismo de cada um, porque nem tudo vai ser igual realmente para todo mundo. Avaliar as preferências, o que não gosta. Então, o plano alimentar, ele sempre vai ser algo muito individualizado. Uhum. E o que mudar basicamente, né? Além, de repente, eu ainda não posso, ou eu queria começar agora, mas não posso agora exatamente buscar a ajuda de um profissional. E esse é um plano, uma meta, uma promessa para alguns meses. Por onde que eu posso começar na prática nessa questão da mudança da alimentação? Então, na prática, o ideal é
evitar o consumo ali muito grande de alimentos ultraprocessados, né? Alimentos ali que tem uma grande quantidade de sódio, de açúcar, de conservantes, que são alimentos que prejudicam muito ali pensando em questão de saúde. Muitas pessoas colocam a saúde realmente como uma meta e são esses pequenos hábitos que vão fazer a diferença. Então, consumir mais comida de verdade realmente, então legumes, frutas, arroz, feijão, incluir pelo menos de 2 a 3 fontes de frutas ali no seu dia a dia, porções de frutas. Ter um prato ali no almoço e no jantar com bastante legumes, vegetais, né, uma fonte proteica. E evitar alimentos refinados e o excesso de açúcar. Então, evitar farinhas brancas, açúcar, mas não cortar. Mas realmente a gente tem uma infinidade de outras opções ali para incluir em cada refeição, com comidas mais saudáveis, com refeições realmente mais saudáveis. A gente não descarta o profissional, claro, que a gente sabe que o acompanhamento ele é super importante, mas até a base em si dessa mudança ela não é tão difícil assim, né? Aliás, ela não é tão aprofundada ao ponto de nós leigos não sabermos por onde começar, né? Como você disse, desembalar menos e descascar mais, evitar ali os industrializados. É uma coisa que basicamente todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe realmente o que faz mal, né? O que é importante evitar. Então, se colocar isso ali em prática no dia a dia, pequenas metas ali fazem toda a diferença em relação à mudança de hábitos do estilo de vida. Você falou que muita gente às vezes quer perder um grande volume de peso num curto espaço de tempo. Quando que eu começo a... Existe na prática, aliás, na teoria, estudos que apontam quando os resultados começam a aparecer a partir da minha mudança de alimentação? Existe um prazo mínimo quando eu vou começar a perceber isso? Sim, e nem sempre é só a balança ali que indica os resultados, né? Então, quando a gente decide mudar os nossos hábitos, a nossa alimentação, a gente consegue ver diferença em muitas questões ali do nosso dia a dia. Então, a gente percebe o quanto melhora a qualidade do sono, enquanto melhora as questões de ansiedade, o quanto melhora a nossa pele, o nosso humor. Então, nem sempre os resultados estão somente ali na balança. E ali, geralmente, com 2 semanas, você já consegue perceber essas pequenas mudanças. E ali, em torno de 30 dias, 60 dias, resultados ainda maiores. Thaís, muito obrigada por estar aqui com a gente, por influenciar também pessoas a buscarem uma vida mais saudável. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço. E olha, a gente agradece também a Celibras, né, que sempre está aqui com a gente para nos ajudar a levar este e outros temas a todos os públicos. O nosso Viver Bem está encerrando agora. Lembrando que sábado que vem tem mais um tema para você sentir mais prazer em viver, ter mais qualidade de vida e bem-estar. Tchau, gente. Ótimo fim de semana.